quando nós servimos, quando eu me converti, logo quando eu me converti, eu não tinha a noção daquilo que me esperava por diante. Deus tocou fortemente ao meu coração após a minha conversão e, naturalmente, Deus ele foi tratando o meu coração no sentido de servir e se preparar para servir melhor ao Senhor. Dito isso, quando eu fazia parte da Igreja Batista do Nobre, em Paulista, e sob o ministério do pastor Manuel Nascimento, logo no primeiro ano, assim que eu me converti, o pastor Manuel Nascimento já me colocou o primeiro desafio, que foi ser professor da Escola Bíblica Dominical. Então, pastor, quando eu estava ali diante daquela sala, eu perguntei ao pastor Manuel, naquela época, pastor, não seria mais adequado colocar as pessoas que têm mais experiência, como diáconos mais vividos na... Então ele me falou algo que nunca mais eu esqueci, quando ele disse: a ordem do reino de Deus não é o tempo de serviço, mas a disponibilidade de trabalho. E isso tocou muito no meu coração. Ao passar dos anos, ele tratou de, guiado por Deus, me colocar para fazer pregações, e eu fui durante muitos anos professor da Escola Bíblica Dominical. Então, depois de alguns anos em um acampamento que a gente fez lá em João Pessoa, o pastor Manuel Nascimento disse algo que despertou ainda mais o meu coração. Após eu terminar uma pregação, ele disse: eu não vejo um irmão pregando, eu vejo um ministro da palavra de Deus pregando. Mas o chamado nosso é pessoal. Apesar de ter um pastor que nos orienta, que nos vai guiando, com o passar dos anos, depois disso que aconteceu, Deus, ele cada vez mais foi colocando esse alvo, esse objetivo no meu coração de servir melhor a Ele. E aí teve um ano, pastores, que, por isso que é muito importante o trabalho missionário dos batistas, uma missionária levou uma palavra na Igreja Batista do Nobre. Ela era da Albânia, eu não me lembro o nome dessa missionária, mas no final ela disse assim: eu fiz todos os esforços para vir estudar no seminário aqui, que só a região de vocês tem, e aquilo tocou no meu coração. Como pode alguém tão distante sentir esse desejo de servir melhor ao Senhor, e eu aqui tão perto, ao lado do seminário, Deus falando ao meu coração, e eu ainda não me render a esse chamado? Então eu me lembro que um dia, para finalizar, eu estava pintando a minha casa, a minha esposa estava na cozinha trabalhando, e eu estava ali pintando, e de repente eu vou fazer o seminário e vou responder esse chamado. Então, prontamente eu fui até a cozinha. Certamente ela está se lembrando desse dia que foi inesquecível. Quando ali na porta da cozinha eu disse: esse ano eu vou fazer minha matrícula no seminário e vou servir ao ministério pastoral. E ali nós chorávamos juntos, nós nos abraçamos, e foi assim que se iniciou-se todo esse trabalho, esse chamado de Deus ao meu coração. E eu respondo: porque a única coisa que nós devemos fazer é servir, porque se não for assim, então por quê? Por que a gente nasceu, né? Servir ao Senhor. Pastor, a Bíblia, ela não contém erros, ela é inerrante. E o próprio texto que o pastor Gesiel, ele leu logo no começo aqui, né, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, fiel é esta palavra. As Escrituras, ela é meu manual de regra de fé e de prática, de conduta moral. A gente vai observar isso no Salmo 119, verso 105, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Portanto, as Escrituras Sagradas, elas não contêm erro. Ela tem toda a autoridade e é suficiente para nos equipar para uma vida de santidade diante de Deus e diante dos homens. Portanto, eu creio, não há erro nas Escrituras Sagradas. Eu trataria com ele um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Logo, se é inspirada por Deus, ela é divina. E não tem entendimento ou sabedoria humana nessa inspiração, naquilo que Deus revelou a si mesmo ao homem. Também eu leria o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que nos diz que... Deixa eu abrir o texto aqui para
não ficar nas minhas palavras. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, de entendimento humano, que nunca jamais nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa seria a minha retórica quanto a esse questionamento trazido pelo pastor, não é? Dizer que a Escritura, ela, por ser a inspiração de Deus, a sua autoridade é consequência dessa inspiração. Portanto, esses seriam os argumentos bíblicos que nós traríamos conversando com esse pastor, ou aquele que fala que a Bíblia ela não é, ou por conta do tempo, da cultura, tenha mudado o seu real significado. Parece simples, né? Mas muitas vezes as pessoas entram nessa questão de, poxa, quando para falar sobre Deus, Deus Pai, Deus, Ele é o meu Pai, acima de tudo. Em Romanos 8,14, o apóstolo Paulo vai dizer isso, né? O Espírito Santo de Deus, quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, é filho de Deus. Deus é o meu Criador, o meu sustentador, meu provedor. Mas, acima de tudo, Ele, através do seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, me oportunizou, me deu direito, como diz em João 1,12, ser filho de Deus. Então, Deus, Ele é o meu Pai. Como um pai, eu me relaciono com Ele. Eu dobro meu joelho, eu converso com meu Pai, eu ouço o meu Pai e procuro fazer a vontade dEle. Ok. Eu gostaria de ler o texto de Salmos 19, no verso 1, que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Deus se revela de forma geral, a todos os homens, através da natureza. O próprio homem é uma revelação de Deus, uma revelação geral. A gente vai ver isso em Gênesis, no capítulo 1, não é? No versículo 26, quando o Senhor vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Temos também as revelações de forma especial. Não sei se eu posso discorrer. Com certeza. Todos os pastores estão esperando esse momento. Ok. Discorra. Tá certo. Nós temos a revelação especial, onde Deus ele se revela também de forma pontual e específica. Por exemplo, Deus ele se revelou aos profetas. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer: e tendo Deus falado outrora e de muitas maneiras aos profetas. Deus também se revela através da sua palavra, que é a Escritura Sagrada, mas o ponto culminante da revelação de Deus, ou seja, tudo se culmina para a revelação especial, que é Cristo Jesus, o seu Filho. E aí eu gostaria de ler esse texto, que está lá em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, os versículos 26 e 27, diz assim as Escrituras: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre Jesus, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Certo. A essência de Deus nós vamos encontrar em 1 João, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Os atributos de Deus são características qualitativas da própria essência dele. E aí nós temos os atributos incomunicáveis e os comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus ele compartilha
Ele não compartilha com o homem mediante um relacionamento. E aí nós temos a sua onipotência, né? Que é a sua soberania. Gênesis 17, quando Deus está ali com Abraão, ele vai dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Mas eu gostaria de ler para falar sobre a onisciência e a onipresença de Deus, lá nos Salmos. Salmos 139, essa passagem ela é maravilhosa, eu particularmente gosto muito, quando vai falar da onipresença de Deus, logo no verso 1, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, e esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Aí o verso 4 diz: ainda que a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, conhece a todas. Sobre a onipresença dele, essa foi a onisciência, está a partir do verso 7, quando diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá tu estás, se faço minha cama no mais profundo abismo, lá também tu estás. Deus também, ele é eterno, e a sua eternidade está aqui também no Salmo 90, que vai dizer, no verso 2, antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Deus, ele é imutável, significa dizer que ele não muda nem em seu ser e nem no seu propósito. A gente vai encontrar isso em Malaquias 3:6. Quanto aos atributos comunicáveis, os atributos morais de Deus, são aqueles que ele compartilha com o homem mediante o relacionamento. A gente vai encontrar o maior dom que Deus ele compartilhou com a humanidade, que foi o amor, que é sua própria essência, né? Inclusive foi tema de missões nacionais. Em 1 João capítulo 4, versículo 19, diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Deus também compartilhou do perdão. E eu gosto muito quando Paulo escreve em Efésios capítulo 4, versículo 32, quando ele vai dizer: perdoai uns aos outros, como Deus em Cristo Jesus perdoou. Deus também compartilhou da sua bondade. Salmo 118, rendei graças ao Senhor porque ele é bom, e a sua misericórdia, que é outro atributo, dura para sempre. Esses são os atributos comunicáveis e incomunicáveis. A triunidade trata da tríplice manifestação de Deus, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sendo os três coiguais, coeternos, co-substanciais, porque só é um. Então, no Antigo Testamento, a gente pode encontrar no próprio livro de Gênesis, quando nós temos ali no capítulo 1, versículo 26, quando diz: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse façamos aí, claramente a gente vê a triunidade de Deus ali na criação. No Novo Testamento, a gente vai encontrar no batismo de Jesus Cristo, lá em João. Quando a gente vai observar o batismo de Jesus, eu vou abrir o texto, que é em João. Faça isso, por favor. Capítulo 1. João, capítulo 1. A partir do versículo 32, diz assim as Escrituras: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele quem? Jesus Cristo. E não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza no Espírito. Pois eu te falo, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E aí a gente vai dizer, o próprio Deus dizer: este é o meu Filho amado. Então nós temos a figura do Espírito Santo através dessa pomba que desce sobre o Filho que está sendo batizado, e o próprio Deus que diz do alto: esse é o meu Filho amado. Eu vou começar, pastor, falando de Jesus Cristo. Jesus,
ele é Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E eu gosto muito quando o apóstolo Paulo, ele escreve em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 13, quando diz: Ele, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. E aí mais na frente vai dizer no finalzinho do versículo 16, que tudo foi criado por meio dele e para ele. Aí o 17 diz que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esse é o Cristo. E também lá em Mateus 16, quando interrogado por Jesus, Pedro disse: Tu és o Filho de Deus. Ok. Nós chamamos de união hipostática, né? A divindade de Deus e a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Isso. Mostra. Bom, já que eu estou aqui em João, no capítulo 8 de João 8, 58, o próprio Cristo, ele diz: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Nós também encontramos em Colossenses, no capítulo 1, vemos também em 1 João, no capítulo 1, versículo 1, que diz, eu vou ler o texto. 1 João, capítulo 1, versículo 1 diz: O que era desde o princípio, o que temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos e contemplamos com as nossas mãos apalparam, com respeito do verbo da vida. O verbo da vida é o Cristo. Em João, no capítulo 1, vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 14 diz que o verbo habitou entre nós. Esse é o Jesus 100% divino. Jesus é Deus. Como homem, ele tinha essa natureza humana também como homem, e nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 2, eu vou abrir rapidamente. Em Lucas, no capítulo 2, nós vamos encontrar no versículo 6, versículo 7, que diz: ela, ou seja, Maria, deu à luz ao seu filho primogênito, ou seja, Jesus, ele nasceu. No próprio capítulo 2 de Lucas, no versículo 52, diz que ele cresceu diante dos homens e diante de Deus, ele cresceu em sua estatura. Jesus, ele teve fome em Mateus 4, versículo 2, quando ele sai do deserto, não é? E ali, 40 dias e 40 noites, jejuando, ele disse: tenho fome. Ele sentiu sede na cruz do Calvário, quando ele disse: tenho sede. Ele sentiu cansaço ali em João 4, no poço de Jacó, quando ele se sente cansado. É uma característica humana, mas as características humanas de Jesus, que mais me tocam profundamente, é quando lá em João, no capítulo 11, versículo 35, Jesus, ele está diante do seu amigo Lázaro, que acabou de morrer, e a Bíblia diz: Jesus chorou. É uma característica humana, ele sentiu uma dor muito profunda. Também outra característica muito profunda é que ele sentiu abandono, quando na cruz do Calvário ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E em Lucas 23, versículo 46, a Bíblia diz que ele olhou aos altos céus e disse: Pai, o meu espírito eu entrego em tuas mãos. Dito isso, Jesus expirou. Jesus também morreu. São características humanas. Em relação ao Espírito Santo, o Espírito Santo, ele também é Deus. Nós costumamos falar que ele é a terceira pessoa da Trindade. Espírito Santo, ele é uma pessoa.
E quando nós falamos sobre isso, nós podemos ver claramente em Atos, no capítulo 5, versículos de 3 a 4, naquele episódio de Ananias e Safira com Pedro, e há um paralelismo ali, dizendo, quando Pedro vai dizer: Ananias, você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus, e no final do texto vai dizer: você mentiu ao Espírito Santo. Então esse paralelismo dá um entendimento de que o Espírito Santo é Deus. Amém. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, no Novo Testamento, 1 Coríntios 3,16, diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Portanto, todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele habita naquele que crê. Então, o Espírito Santo, ele regenera o homem. Quando o homem crê em Jesus Cristo, ele não somente regenera, ou seja, dá um novo nascimento, mas também ele sela, como diz em Efésios 1, 13 e 14, ele sela o homem, ele é a garantia, o penhor da nossa salvação. Então, nós temos também o Espírito Santo que ele nos capacita, né? Vamos ver isso em Atos capítulo 1, versículo 8, descereis poder sobre vós. O Espírito Santo nos ilumina para nós entendermos a verdade revelada. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, lá nos versículos 11 em diante, não é? Ele nos capacita o leitor para entender a verdade revelada. Então essa é a ação do Espírito Santo hoje em nós, e principalmente é Ele quem nos santifica, Ele acompanha esse nosso processo chamado santificação, que só vai findar na glorificação. Eu gostaria de ler um texto que está lá em João, no capítulo 15, no versículo 26, pastor, quando Jesus Cristo ele vai dizer: quando porém vier o Consolador, ou seja, Ele é o nosso Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então o Espírito Santo, ele nos consola. Muito bem. Eu gostaria também de ler outro texto, está em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, pastor, ela é um dom gratuito de Deus. A salvação não se perde porque esse dom, esse presente é gratuito e ele é de Deus, e o homem não tem mérito nenhum nesta salvação. Eu gosto quando Paulo ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 35, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Absolutamente nada, nem a vida, nem a morte, nem as situações, as circunstâncias. Também eu entendo que em Efésios, como eu já citei o texto, 1,13, é que o Espírito Santo ele sela essa salvação. Se Deus sela essa salvação, que homem, inclusive ele mesmo, não pode tirar esse selo? Foi Deus que nos deu a salvação. E assim, para fechar, eu gosto muito do texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 4, quando vai dizer que quando nós somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, uma vez iluminado, é impossível novamente ser posto ao arrependimento, porque estaria crucificando Cristo novamente. Portanto, a salvação ela vem de Deus, então nós não perdemos a salvação. A morte é uma consequência real que foi passada aos homens devido à entrada do pecado no mundo. E aí nós vamos ler em Romanos, no capítulo 5, no versículo, Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte é uma das consequências do pecado. Logo, o homem, ele não foi feito, o homem foi feito para viver eternamente.
Porém, com a entrada do pecado no mundo e com o pecado como uma das consequências, a morte, então aquele que não crê em Jesus Cristo, ele terá a condenação eterna e irá para o inferno. E aquele que crê em Jesus Cristo terá a vida eterna. O próprio Jesus Cristo vai falar isso em Mateus, no capítulo 25, no seu sermão. Mateus, capítulo 25, versículo 46, quando o próprio Cristo vai dizer que irão estes para o castigo eterno sobre aqueles que não creram no seu nome, não aceitaram como Senhor e Salvador, porém os justos para a vida eterna. Então, a consequência do pecado foi a morte, e aquele que não crê terá o castigo eterno, e quem crê terá a vida eterna. É o que acontece após a morte. Nós temos em Hebreus que diz que quando nós morremos, segue-se ao juízo. Porém, nós vamos ver lá em Lucas, e eu também gostaria de ler esse texto, capítulo 16, a partir do versículo 19, naquela passagem entre o rico e o mendigo. Então, assim diz as Escrituras: ora, havendo certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Aí o texto avança mais um pouco no versículo 22, diz: aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou seja, para o conforto do Senhor. Morreu também o rico e ele foi sepultado. O texto segue falando que este rico que não aceitou a Cristo Jesus, ele contemplava o mendigo no seio de Abraão, ou seja, ali no céu, no conforto de Deus, e ele lamentava isso. Ele tinha isso como pleno juízo, e ele então lamentava, e ele chegou a dizer: olha, fala para que os meus parentes não venham para cá. E existia um abismo que separava entre os dois. Eu entendo aqui que após a morte, todo o corpo não foi feito para ficar separado da alma. É por isso que Jesus diz àquele ladrão na cruz do Calvário: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Após a morte ainda não há a plenitude das coisas, porque toda a plenitude virá com a segunda vinda de Cristo, onde os corpos serão ressuscitados. E aí nós teremos o pleno castigo eterno daqueles que vão para o inferno e as mansões celestiais para os que creiam em Jesus. Pois não. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Dê o seu entendimento em poucas palavras. Glória a Deus. A igreja de Tessalônica, né? Esse povo aqui, ele tinha um problema muito grave em relação ao que realmente o que a gente está tratando aqui agora, sobre o ressuscitar, sobre ter essa esperança. A palavra de Paulo é uma palavra de esperança. E quando ele diz assim sobre os que dormem, ele está falando de morto, não é? A pessoa morre, mas ela não fica inativa, ela está morta. Por isso os que dormem, ela está no céu. É essa a esperança. E quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos em corpo de glória. Não existe purgatório. Não existe um lugar de purificação da alma. Purgatório é uma corrente teológica da Igreja Católica, que vem do latim, né, purgare, criado pelo Papa Gregório em 590, a ideia de
purificar a alma num local específico após a morte. Isso não existe, porque tudo que nós fazemos aqui na terra é o que conta, as obras que nós praticamos aqui na terra é o que conta. Por isso esse processo de santificação. Nós estamos num corpo corruptível ainda, é necessário que assim como Cristo tenha ressuscitado, e o que Paulo vai dizendo aqui, nós também ressuscitaremos em corpo de glória, e isso é uma esperança para nós, e é essa esperança que Paulo está tratando aqui no texto de Tessalônica. Porque foram duas ordenanças que Cristo deixou para a sua igreja. E o batismo, ele é a pública profissão de fé. E eu gostaria de ler um texto que está em Romanos, no capítulo 6, que exemplifica muito bem em relação à questão do batismo, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o batismo, ele significa justamente isso. Nós tomamos a pública profissão de fé, e batismo significa mergulhar. Então, ali nós, como Cristo também nos deu esse exemplo, mergulhamos naquelas águas no sentido de que nós estamos sepultando a nossa natureza humana, o velho homem, essa natureza humana que pende inclinado para esse mundo. E quando nós saímos, ou seja, nós emergimos da água, nós nascemos com uma novidade de vida, uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é o símbolo que representa o batismo, é por isso que nós nos batizamos. Em relação à ceia também, que o Senhor falou, a ceia também é a segunda ordenança que Jesus Cristo ele deixou para a igreja. Não é? E quando Cristo ele deixa sobre a ceia, e eu queria abrir Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então, Paulo já começa iniciando os ensinamentos do próprio Cristo, como também está registrado lá em Mateus, que aquela ceia, aquele ato ali, é um ato que relembra o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e é também um momento de esperança, porque na continuidade do texto, eu posso desenvolver sobre a questão dos elementos. Então, Jesus vai dizer: esse é o pão, e é um símbolo que será repartido por vocês. Ou seja, lembra o sacrifício da cruz de Cristo no Calvário. E na sequência do texto, por semelhantemente, versículo 25, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes e bebereis em memória de mim. Então, aquele segundo elemento, que é o sangue, representa o sangue da nova aliança que foi derramado na cruz do Calvário por amor de todos nós, por amor daquele que crê. E no final vem o ato da esperança, quando Paulo vai dizer, no finalzinho do versículo 26, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bom, na orientação de Jesus Cristo, todos aqueles que estão ali, todos aqueles que fazem parte do corpo dele, do corpo de Cristo, todos que fazem parte do corpo, nesse sentido, todos aqueles hoje que creem no seu nome, que foram batizados, que confessam Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, então ele vai repartir aquele pão com todos aqueles que estão irmanados ali no próprio corpo de Cristo, onde ele é o cabeça desse corpo. Excelente pergunta. E eu gostaria de ler Atos, capítulo 1, versículo 8, porque esse é o verdadeiro e real motivo de estarmos aqui como servos do Senhor. Atos, capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Missões deve estar na nossa alma, no nosso ser.
Nós devemos fazer missões porque a igreja sinaliza e aponta o reino de Deus, proclamando e levando o evangelho, fazendo discípulos, né? O próprio Cristo vai dizer: ide por todo mundo e batizai no meu nome, fazendo discípulos. Então, nós temos que fazer missões porque a nossa verdadeira identidade, até como batistas, é de missões. Aliás, eu gostaria aqui de falar muito sobre essa questão das obras missionárias como batista. As nossas juntas de missões nacionais, mundiais, também regionais, são maravilhosas. E elas têm que ser perpetuadas mesmo, porque vêm das Escrituras Sagradas. Ok. A primeira base da pergunta, como pastor, eu acredito que as duas principais funções de um pastor, primeiro, é cuidar e alimentar das ovelhas na instrução da palavra. O meu ministério envolve promover nas ovelhas o sentido de vivenciar e fazer missões, o qual a gente falou que é muito importante. Trabalhar na obra missionária, e não somente isso, mas também trabalhar nas ações sociais. Essa igreja local deve ser uma igreja vista pela comunidade que atua nesse sentido, não somente de missões, mas também fazendo ações sociais. Respondendo sobre a questão de cooperação, é verdade, pastor, é um dos princípios batistas justamente esse, é trabalhar no sentido de cooperar umas com as outras, mesmo sendo autônomas, elas são co-irmãs. Nesse sentido, nós cooperamos, por exemplo, uma igreja pode cooperar com a outra, fazendo missões juntos, fazendo ação social, e entendo que eu posso cooperar com a conversão, aí indo para o segundo bloco da pergunta, separando 10% daquilo que a igreja arrecadou em dízimos e ofertas e encaminhando para a Convenção Batista Regional de Pernambuco. Como é que se dá o nome desse? É o plano cooperativo. E nesse sentido, nós estaremos cooperando no sentido de que, administrando esses valores, a convenção vai tratar também da educação religiosa, como no nosso caso, belíssimo seminário, e também outras formas de ação social, cooperação com outras igrejas. O próprio Senhor e os apóstolos nos orientou nessa questão, dizendo que a carta de divórcio, ela foi passada devido à dureza do nosso coração. Estamos vivendo um mundo pluralista, relativista, o secularismo muito forte, dentro de uma cultura completamente depravada, um mal moral muito forte. Nesse contexto, realmente nós estamos tendo dentro da própria igreja irmãos que estão se separando, pastores que estão também se divorciando. Eu entendo, pastor, que na atualidade, nesse contexto atual, nós temos que ter muita sabedoria para tratar sobre essa questão de divórcio, no sentido que nós atrelamos muito o texto apenas para a carta de divórcio dada apenas pelo adultério. Entendo, é bíblico. Mas também hoje a gente precisa entender que nós adulteramos também quando nós batemos nas mulheres, quando um marido bate na esposa. Esse tipo de tratamento não deixa de ser um adultério, é um adultério, não é? Quando é maltratado, quando você não está conduzindo, eu vou falar do papel do marido, a esposa nesse contexto, e você não está tratando conforme as escrituras sagradas. São casos que têm que ser vistos, têm que ser tratados, têm que ser trabalhado. Quando nós vamos para o campo do pastor, e aí os pastores que se divorciam, acerca desses pontos e desses fatos que nós acabamos de tratar aqui, a máxima é a dureza do coração. Quando chegamos a um ponto como esse, eu estou dizendo aqui um exemplo completamente mais forte, né? De um marido que maltrata a mulher, e a gente sabe aí que cada vez mais isso está se alastrando e sendo conhecido no nosso meio. Quando nós chegamos num ponto como esse, é porque muito antes o coração já estava endurecido. Então aí é preciso ter muita sabedoria para tratar caso a caso, com muito cuidado, a fim de que o assunto não se prolifere dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, escandalizando o Evangelho. Eu gostaria de ler um texto em Efésios, no capítulo 5,
Respondendo à pergunta logo de cara, não, eu não encontro base bíblica para o ministério pastoral feminino. Eu não encontro base na Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia eu consigo encontrar um ponto que trate dessa questão favorável ao ministério pastoral feminino. Mas por que eu pedi para abrir Efésios capítulo 5? Porque em Efésios, no capítulo 5, Paulo ele vai tratar de forma maravilhosa, a partir do versículo 22, sobre a questão da submissão, não é? Por exemplo, Paulo vai falar ali, a partir do versículo 22, Efésios 5, a partir do versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como o Senhor. E aí eu queria destacar esse como ao Senhor. Mais na frente a gente vai ver também, no capítulo 6, Paulo tratar sobre a submissão dos filhos para com os pais. E ali ele vai tratar também, dizendo, logo no versículo 1, os filhos obedecei aos vossos pais no Senhor. Mais adiante também Paulo vai tratar sobre os escravos, né, os empregados e o servo, o patrão daqueles escravos, e também mais uma vez falando sobre a submissão no Senhor. Nesse sentido, eu creio que há uma forte tendência para cada vez mais se aumentar essa questão do ministério pastoral feminino, o qual eu não concordo, porque eu não encontro base bíblica, justamente por uma questão de um movimento que há por trás de tudo isso. Aí eu tenho 2 pontos para trazer. O primeiro ponto é que, por conta também de muitos homens não estarem atendendo ao chamado de Deus e entrando também ao ministério pastoral, parece-me que há uma certa falta nesse sentido, não é? Onde os homens poderiam chegar mais, atender mais esse chamado e se preparar mais e ir para o ministério. No entanto, outro ponto é justamente sobre essa questão impulsionada pelo movimento feminista, né? Justamente quando a gente chega nesse ponto da submissão, que é muito mal entendido. Porque a Bíblia é muito clara quando diz que essa submissão ela é no Senhor. Significa dizer que em nada as mulheres são inferiores aos homens. Não está em xeque aqui a incapacidade intelectual. Não está em xeque aqui absolutamente nada disso. O que está tratando aqui é que Deus, na sua soberania, Ele colocou uma hierarquia dentro do seio da família e dentro do seio da igreja. E é o que eu acredito. Nós temos Paulo falando aos Efésios, no capítulo 5, interessante que é bem parecido com Pedro também falando, e aí Efésios capítulo 5, diz, a partir do versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Uma excelente pergunta. Infelizmente, é o que tem realmente contaminado, vamos dizer assim, justamente por a questão do pluralismo, relativismo que a gente tratou aqui já, hoje, principalmente com o sistema de uma cultura tão depravada que nós vivemos, cada vez mais esse respeito vem se deteriorando dentro da família. E em ambos os lados, em ambas as partes. Até mesmo dentro da vivência cristã, não é? Quando esse versículo aqui, por exemplo, é muito mal compreendido, como o Senhor tratou, onde o homem pensa que essa submissão ela é incondicional, é uma submissão dele ser superior. E não é isso que Paulo está falando. Principalmente quando Paulo vai dizer que o homem deve amar a mulher como Cristo, e o Senhor mesmo trouxe, deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E a melhor parte do amor de Cristo é a entrega, é o sacrifício, é ter um pleno e total respeito. Homem para com essa mulher, deve haver um mútuo respeito, não somente entre os dois, mas principalmente no contexto familiar dos pais em relação aos filhos, que também não compreendem o que Paulo está querendo dizer aqui. Nesse sentido, deve haver respeitabilidade dos pais em relação aos filhos também. Ainda que deva haver autoridade, deva haver consequências por atos realizados errado por parte dos filhos,
ainda assim, nós podemos tratar disso com respeito, saber qual é o nosso limite e entender que toda a nossa criação e todo o nosso relacionamento deve ser baseado nas Escrituras Sagradas. Como pastor, devo orientar a igreja a receber todas as pessoas, absolutamente todas, sem fazer acepção. No entanto, como pastor, também entendo que todas as pessoas que estão no banco aí sentado como ovelhas, elas serão confrontadas pelo Evangelho. Então, nós vamos pregar o Evangelho, vamos ministrar a palavra. E cada uma dessas pessoas, elas vão entender a palavra e é o Espírito Santo que vai convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu deixo aqui claramente falando que a igreja é um lugar para atender todas essas pessoas. E é bem verdade, pastor Marcelo, que muitas igrejas não estão preparadas para atendê-las. E há realmente um repúdio, até mesmo um preconceito para não recebê-las, inclusive. Nós não estamos dizendo aqui que ela vai ser um membro, mas ela vai ser recebida na igreja, nós vamos abraçá-la, vamos acolhê-la, e ela vai ser confrontada à luz das Escrituras. Bom, respondendo a primeira e na sequência, sim, eu tenho plena convicção e consciência que, sendo aprovado, os amados pastores sendo usados por Deus para avaliar tudo o que está acontecendo aqui essa tarde, eu tenho plena consciência que estarei servindo a Convenção Batista Brasileira e me filiando à Ordem dos Pastores aqui em Pernambuco. Essa convicção vem justamente por examinar os princípios doutrinários dos batistas, de ter a plena consciência desses princípios doutrinários, entender que é uma denominação que tem como os princípios a doutrina bíblica, e isso é muito forte, esse desejo de aprender a palavra, de fazer missões, de trabalhar com o espírito de corporativismo, a questão da igreja que ela é autônoma, o princípio denominacional, congregacional, democrático, é algo maravilhoso. Isso, sem dúvida, é algo que realmente Deus fala fortemente no meu coração, então eu tenho esse princípio, essa consciência sim. Respondendo à segunda parte, na pergunta do senhor, eu não consigo hoje vislumbrar essa situação de ser tentado por um ou outro sistema denominacional e sair, mas digamos, vamos supor que isso venha a acontecer. Pelo Código de Ética da Ordem dos Pastores, eu tomarei as seguintes providências. Primeiramente, orar. Segundo, me tratar com o meu mentor, o meu pastor, para dizer o meu posicionamento, a fim de que ele, conversando comigo, ele venha a dizer quais seriam os melhores trâmites a fazer. Se ainda assim eu persistir na ideia de sair, pedir a minha autoexclusão, a fim de não aferir a reputação desta instituição, dessa denominação. Então eu tomaria todos os trâmites a fim de, se houvesse esse desligamento, não afetar de forma alguma como eu respeito as outras denominações, se eu estivesse do outro lado, desrespeitar a denominação dos batistas.